comigo agora, porque a gente vai conversar com o Evandro Ribeiro, que está voltando ao vivo com a gente para trazer mais informações agora, porque o motorista de uma van de transporte escolar foi flagrado dirigindo bêbado, alcoolizado, sem habilitação e também teve apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal. O Evandro vai trazer mais informações. Bem, essa daí do motorista da van, não somos nós que estamos dizendo que ele estaria alcoolizado. Foi a própria polícia, né, Evandro? Ou não? Exatamente, Diogo, a própria Polícia Rodoviária Federal. E o detalhe, né, meu amigo, que a ação aconteceu durante a operação Volta às Aulas. No momento da abordagem, a van transportava 10 crianças no percurso entre Cambé e Londrina. No teste do etilômetro, ou seja, o bafômetro, né, Diogão? O resultado foi de 0,09 miligramas de álcool por litro de sangue. Além do uso indevido de álcool, o motorista estava com a CNH vencida e com categoria incompatível com o veículo que ele conduzia. Segundo ainda a Polícia Rodoviária Federal, os pais devem ter bastante critério ao contratar esse tipo de serviço, né? Verificando o estado dos veículos e dos condutores que fazem esse tipo de transporte. Lamentavelmente, olha só que situação, né, Diogão? Para a Polícia Rodoviária Federal, exercendo esse trabalho, perceber, verificar, apontar e prender, né, que teve que ser encaminhado esse homem que estava transportando 10 crianças numa van escolar e estava aí com odor etílico. Os policiais fizeram o teste do bafômetro e aí deu o resultado positivo. Então que fique o alerta aí a respeito desse caso. Que coisa, meu amigo Diogão. Pois é, Evandrão, aonde que foi exatamente esse flagrante da PRF? Qual ponto que foi? Olha, foi entre Cambé e a cidade de Londrina, quando estava acontecendo essa operação, Diogão, entre Cambé e Londrina, ou seja, na BR-369, né, Diogueira? Pois é, então, as vans aqui de Londrina passam por uma revista, o motorista tem que passar por um teste, a CMTU é bastante rigorosa em relação ao transporte. Agora, essa van já foi confirmado de qual cidade que ela era, o Evandro? Se era daqui de Londrina ou se era de outro município da região? Ou não foi confirmado? Não, foi confirmado, Diogão, que seria, né, a judiação do sinal, claro que está bem agora. A volta daqui a pouco, Evandro Ribeiro, sabe por quê? Inadmissível. O camarada dirigiu uma van escolar com 10 crianças e estando aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estando bêbado, não pode. Está aqui a comprovação, E me desculpe aqueles que acham que a gente não deve divulgar esse tipo de coisa, porque cada vez mais a imprensa está sendo censurada. A imprensa está sendo censurada a ponto de não poder mostrar algumas situações, infelizmente, que acontecem no nosso dia a dia. Nós estamos sendo impedidos de mostrar algumas situações que revelem a identidade, por exemplo, de um indivíduo. Lógico que a gente não quer escrachar, que a gente não quer acabar com a vida de inocentes. Não é esse o objetivo, mas me desculpe, transportar 10 alunos embriagados é o tipo de coisa que a gente não pode admitir, tem que mostrar, tem que identificar para os pais poderem saber qual é a conduta daquele indivíduo na realização daquele serviço, que é o de transporte de crianças. Ô Evandro, a van é de qual cidade para a gente concluir aí, Evandro? Olha, Diogo, não foi revelado no boletim de ocorrência. Eu conversava com o estoque, inclusive, ontem sobre isso. No boletim não constava se era de Cambé ou Londrina, mas foi nesse trecho, entre Cambé e Londrina, meu amigo. É barbaridade isso daí, viu? Tem que ter uma pena mais grave, se é que já não tem, eu não lembro agora do Código de Trânsito, não lembro do Código de Trânsito brasileiro, Evandro, se tem uma pena mais grave caso você dirija veículo embriagado, conduza um veículo embriagado transportando crianças. Nos Estados Unidos, o transporte de crianças é algo tão sério, mas tão sério, que os ônibus que você vê normalmente escolares nos filmes, que tem aquela parte da frente maior, que você acha um modelo retrô, eles são daquele jeito justamente para garantir mais segurança para as crianças, né? Para não ser igual os ônibus normais que tem a cara chata, onde qualquer batida o motorista morre. Não, ali tem na frente aquele espaço para proteger criança. Lá nos Estados Unidos, dependendo do estado de onde você estiver,
Se vier um ônibus do transporte escolar no sentido contrário e ele acender as luzes piscantes, indicando de que crianças irão descer do ônibus, você, no sentido contrário, tem que parar o carro. Você não pode cruzar pelo ônibus, você tem que parar o carro e esperar aquele ônibus sair. A hora que o ônibus entra em movimento, você continua, de tamanha seriedade que é a condução de crianças lá, né? Lá os ônibus têm, às vezes, escolta dos departamentos, dos xerifes e tal, tem escolta, a viatura está andando atrás lá só para garantir a segurança. E aqui a gente vê uma cena como essa.